Sabe quando um diretor começa a dar sinais de repetição? Pois é. Eu acho que esse é o caso aqui. Eu assisti Tempo de Guerra, nova produção do Alex Garland, que mistura drama, muita tensão e muitas explosões. E se eu não tivesse assistido Guerra Civil, do mesmo diretor, eu poderia dizer que Tempo de Guerra é um filme que chega a lugar nenhum. Agora, como eu assisti Guerra Civil, eu posso dizer que esses dois filmes não chegam a lugar nenhum. Mas calma, isso não significa que eles não sejam bons. Lembrando que esta é a minha opinião e que ela é sem frescura e sem spoilers, e antes de eu me adentrar nela, vamos passar rapidamente pela sinopse do filme, que por sinal é baseado em fatos reais. Ele acompanha um pelotão de Navy SEALs em uma missão que dá completamente errada, em território inimigo. Presos numa casa iraquiana, os soldados acabam entrando em confronto com forças inimigas locais para desespero de geral. E o grande diferencial aqui, e digo grande diferencial entre aspas, é porque a narrativa do filme é passada em tempo real e ela é baseada nas memórias dos soldados que estiveram nesta missão. Tanto que um deles assina como co-diretor e co-roteirista com o Sr. Garland. Ou seja, tudo que aconteceu ali aconteceu mais ou menos daquele jeito e dentro de mais ou menos 1h30, né, de duração. Ok? Tudo explicado? Agora, por que eu sinto que esse diretor queridinho da A24 tá começando a se repetir? Porque, como eu falei, tanto Tempo de Guerra quanto Guerra Civil são dois filmes muito bem produzidos, muito bem feitos, mas que não chegam a lugar nenhum. A impressão que eu tenho é que o Alex não toma uma posição ou dá um direcionamento um pouco mais profundo nessas suas últimas obras. Que se você for comparar com as obras anteriores do diretor, essas sim, meus queridos, têm profundidade para se afogar. O sentimento que eu tenho é que como esses dois últimos filmes tocam em tópicos um pouco mais sensíveis, como a guerra do Iraque e, recentemente, a Guerra Civil foi lançada um pouquinho antes das eleições nos Estados Unidos, eu acho que o diretor não sentiu que tinha bolas o suficiente para tomar uma posição. Porque, para mim, dizer que Guerra Civil é uma carta de amor aos jornalistas de guerra é a forma mais covardona de evitar tomar uma decisão mais politizada sobre a obra que ele está apresentando. Que nem precisava tomar lado nenhum. Ele só poderia dizer simplesmente, olha galera, se a gente não fizer alguma coisa muito em breve, vai acabar tudo assim como eu tô mostrando no filme aqui, tá? É uma grande bosta. E Tempo de Guerra segue basicamente pelo mesmo caminho, com um desfecho que dá uma mini pincelada de como a guerra pode ser dolorida também para os inimigos, entre aspas. E também como os grandes soldados, os grandes militares norte-americanos, também são passíveis de ter medo e de sentir até um pouquinho de covardia lá na situação quando o bicho pega pra capar. De resto, eu saí do cinema pensando, ficou faltando alguma coisa aqui. E esse foi o mesmo sentimento que eu tive quando saí da sessão de cinema de Guerra Civil. Agora, se deixarmos isso de lado e a gente for olhar o filme para a parte técnica, ela é impecável como todas as produções do diretor. E aqui eu destaco o trabalho de som que, sinceramente, é o que dá o tom de terror e de suspense e de pânico que o filme tem. Mas também faço menções honrosas aos efeitos especiais, a maquiagem também tá muito boa e também muito a cenografia. Tem alguns efeitos práticos ali que ficaram muito bons, que deram um toque especial a principalmente as cenas mais explosivas, assim, mais... gente, tem corpo cortado pela metade. Só isso que eu tenho para dizer. Contudo, o que mais me chamou a atenção nessa produção foi que o diretor escolheu belos e jovens atores em ascensão em Hollywood para os personagens desse filme. E aí eu vou te dizer que, para mim, esse foi o maior acerto dele. Porque ao pegar esses jovens homens, ele consegue fazer uma correlação brutal com os jovens homens que estão na guerra lutando neste momento. Que no fim do dia são basicamente meninos que têm que agir como adultos, tomar decisões incrivelmente difíceis e são colocados à prova em situações muito complicadas. Ou seja, quando eu vi o personagem do Kit Connor panicar numa situação bizarra, meu cérebro automaticamente pensou que talvez exista um
jovem de 21 anos, como é a idade que o autor tem, passando por essa mesma situação em uma guerra por aí. Aí tem alguma coisa, aí tem uma mensagem que não é aprofundada porque o diretor opta por esta linguagem de seguir em tempo real, ou seja, não se aprofunda muito mais nessas questões de a gente ter jovens adultos que ainda estão aprendendo muito sobre a vida, tendo que ir para um cenário de guerra tomar decisões de vida ou morte em situações de tiroteio e explosões, entendeu? Então o que sobra pro filme é um monte de gente gritando, um monte de tiro, um monte de explosões e um final com uma mensagem bem subliminar. E por esses motivos, Tempo de Guerra leva apenas 2 alienzinhos. É uma produção competente, bem realizada, mas completamente sem alma. E assim como Guerra Civil, não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, logo logo vai ser esquecida. Diferente de Guerra ao Terror, que eu sugiro que você assista ao invés desse. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu o filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo. Tchau!